Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui da bolsonarista Regina Duarte. Olha, uma atriz talentosíssima, mas na mesma proporção do talento dela, é o delírio dela por conta de Bolsonaro. Olha, aí ela disse que sofreu com a paranoia quando trabalhou para Bolsonaro e deu alguns detalhes de bastidores do governo. Vamos falar sobre isso, falar também do Flávio Dino, que para muitos já estava com a vaga garantida lá no STF e ele pode perdê-la. Este posto, segundo consta aí, vai para o advogado-geral da União. E quem diz isso aí são os próprios aliados do presidente Lula. E tem uma turma que vê que nesse episódio todo da dama do tráfico, não sei mais o que isso pode ter sido meio que plantado, justamente para tentar afetar a imagem do Dino junto ao presidente Lula, já que essa visita aconteceu tem meses e só agora é que ela veio à tona e foi muito explorada. Falarei também aqui de Israel, que olha, tem outras intenções muito lucrativas na região de Gaza, mas o pretexto de continuar massacrando o povo palestino, o que é? Aí precisamos combater o Hamas, aí explodem hospital, escola, o que dá na telha deles, eles estão explodindo e matando gente, matando milhares de crianças, nessa ideia da autodefesa do Estado soberano de Israel, só que tem interesse por trás aqui, pessoal. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, mas se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, Regina Duarte se afastou um pouco aí dos holofotes depois da derrota de Bolsonaro, mas vez ou outra ainda aparece, normalmente aparece publicando fake news, sendo desmentida pelas plataformas, atacando o presidente Lula, que você pode ter discordância e divergência, mas ataques com mentiras e fake news, isso é lamentável, não importa o presidente. Recentemente ela foi vista catando papelão em folhas secas pelas ruas de São Paulo, aí começaram a questionar a sanidade mental da atriz, que revelou que isso é parte do novo trabalho artístico dela. Aí o Pedro Estraza, na Folha de São Paulo, disse o seguinte: Regina Duarte disse que entendeu o que é paranoia com Bolsonaro em Brasília. Ela disse que sofreu, então, durante seu período como secretária de Cultura do governo do ex-presidente. Em entrevista, a atriz diz que aprendeu na prática o termo em Brasília, mas também afirma que não se arrepende de ter aceitado a posição. Abre aspas para ela. Acho que eu aprendi muitas coisas, fiquei mais safa, ela declara e diz mais. A lição é tomar cuidado, saber que a paranoia existe. Preste atenção nela, veja com quem você está falando, se cuide, se proteja. Duarte ainda comparou o período com sua carreira na Globo. A vida inteira eu fui muito mimada, então eu não esperava traição. Não esperava, vamos montar uma coisa aqui para desestruturar a Regina. E lá em Brasília é muito isso, conta ela desses bastidores. Que disse mais, você começa a perceber que a paranoia é um sentimento indispensável para você sobreviver em determinado meio. Você precisa ser paranoico, é uma coisa dolorosa, não sei se eu aprendi, mas eu fiquei melhor do que eu era. Eu tomo outros cuidados hoje em dia. A Regina Duarte atuou à frente da Secretaria Especial de Cultura entre 4 de março e 20 de maio de 2020. Foi um período muito curto, mas o suficiente para levantar muitas polêmicas na ocasião. Ela foi a 4ª pessoa a ser nomeada por Bolsonaro ao cargo, depois de Henrique Pires, Ricardo Braga e Roberto Alvim. Então vejam só, ali pouco mais de um ano, ela foi a 4ª para esse cargo aqui. Então não é de duvidar mesmo que essa paranoia exista, mas incrível ainda é pensar que depois de tudo que essa cidadã passou, perdeu a oportunidade de voltar a trabalhar como atriz, aquilo que ela faz bem, que uma coisa é a gente divergir dela do ponto de vista político, das preferências dela e tudo mais, e da postura dela, que não é só a preferência, porque eu conheço muito bolsonarista que preferiu o Bolsonaro em 2018, em 2022, eu discordo profundamente, mas que tinham a capacidade e a lucidez de falar, não, peraí, eu gosto do Bolsonaro por conta disso aqui, e aí tem os liberais, neoliberais, mas eu discordo da postura na pandemia, das mentiras, das fake news, etc e tal. Não, a Regina não é qualquer apoiadora, ela estava abraçando tudo. Fake news, negacionismo durante a pandemia, ataque ao sistema eleitoral, era o pacote, era o combo completo. E aí ela perdeu oportunidades aí de voltar a trabalhar como atriz talentosa que é, como eu vinha falando. Ela foi escanteada pelo próprio Bolsonaro, você não vê o Bolsonaro, não se encontra mais com ela, não está nem aí. E ainda assim ela continua puxando o saco de Jair Bolsonaro.
né? Uma bolsonarista de carteirinha. Nessa idolatria pelo mito vai até quando? Né? Onde é que vai parar isso? Será que algum dia o pessoal vai despertar, vai acordar do sono e falar, opa, nossa, despertei. Agora eu vejo que o Bolsonaro era um traidor, que o Bolsonaro é isso, que era aquilo, como alguns despertaram. Já trouxe várias vezes o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por exemplo, né, despertou. Eu continuo divergindo muito do Weintraub, né, é bom destacar isso aqui, porque senão a gente fala despertou e acha que opa, basta despertar que vamos... Não, peraí, temos divergências importantes, né, mas é alguém que estava lá com Bolsonaro e agora rompeu, e rompeu feio. E agora critica Bolsonaro, fala que bolsonarismo é lepra e coisas piores. Né, Julia Lemos também estava lá junto, ajudou a eleger Bolsonaro, viu a traição de perto, viu a fraude que é Bolsonaro, rompeu, se afastou. Joyce Hasselman, que eu também tenho profundas divergências, mas está aí agora batendo no Bolsonaro. Alexandre de Frota e muitos outros, muitos outros. Bolsonaro teve 49% no segundo turno, não é porque ele é querido por 49%, é que tem uma parcela da sociedade que rejeita o PT, rejeita muito o PT. E aí o antipetismo faz com que a pessoa vote em qualquer um que não seja Lula ou alguém do PT. E como era o Bolsonaro, vai o Bolsonaro mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que o Bolsonaro, inclusive vários, né, membros da direita falam aí que era o candidato perfeito para perder para o Lula, porque tinha o anti-bolsonarismo e tinha o antipetismo. Só que o que aconteceu era uma disputa de rejeições. A rejeição ao Bolsonaro foi muito maior, porque da mesma forma que não temos 49% de bolsonaristas, também não temos 51% de lulistas, de petistas. Boa parte da sociedade votou no Lula porque rejeitava Bolsonaro. Então foi uma disputa de rejeição, a do Bolsonaro maior do que a do Lula. Lula acabou eleito presidente. E o Bolsonaro, segundo apontam em alguns levantamentos, né, o bolsonarismo hoje tem a simpatia de 25% dos eleitores, o que é muita coisa. Eu acho, pela tragédia que o Bolsonaro provocou, ter 25% de gente que se diz bolsonarista, olha, pra mim é muito isso aqui. É inacreditável. Mas e certamente a Regina Duarte está entre esses 25%. Bom, pessoal, vamos falar agora de um assunto que é o seguinte: o Flávio Dino não está nos seus melhores dias, está sendo atacado com mentiras, fake news. Eu vim aqui já desmentir várias vezes, já desmascarei bolsonarista, mas ele vem enfrentando algumas crises ligadas aí àquele episódio da dama do tráfico, que ele já explicou que não se reuniu com ela. E a galera que passava pano pro Mourão, que se reuniu com um mega traficante, agora resolve criticar o Dino por um encontro que não aconteceu. E aí eles fingem que não sabem, que não viram o encontro que aconteceu, que foi do Mourão com o mega traficante, quando o Mourão era vice-presidente da República. E aí então tem muita fake news, a gente tem que ficar bastante atento. Mas mesmo assim o desgaste é grande e agora foi revelado que ele pode perder a vaga que era praticamente garantida, segundo muitos apostam, né, que é a vaga para o STF. O Paulo Capello Metrópolis diz que aliados de Lula no Palácio do Planalto avaliam com o advogado-geral da União, o Jorge Messias, passou à frente de Flávio Dino para ser indicado ao STF. O fortalecimento de Messias, preferido do PT, já vinha desde antes do episódio da visita da dama do tráfico no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fez Dino ter de se pronunciar sobre o assunto. Pessoas próximas a Lula afirmam que o presidente tem segurado a indicação de Messias ao STF para não desagradar, num momento inoportuno, aliados no Congresso que pleiteiam o nome de Bruno Dantas, presidente do TCU. Disse aqui um aliado de Lula: se Messias já tivesse sido indicado, a turma do Renan Calheiros, apoiador de Dantas, ia cobrar mais alta a fatura pela aprovação da reforma tributária e outras votações importantes no Congresso. Vejam só que ponto chegamos, pessoal. É inacreditável, né? Uma indicação no Supremo Tribunal Federal vira moeda de troca para apoiar ou não reformas, leis, medidas. Pelo amor de Deus, a gente sabe, alguém pode falar assim, William, mas é assim mesmo, olha, tudo bem, eu não me conformo, me perdoe. Você sentar para dialogar e tentar convencer outra pessoa, olha, não, mas a reforma aqui, você tá criticando ela? Qual o ponto que você critica? Vamos mudar? Vamos ajustar? Não, mas essa crítica sua não faz sentido, por quê? Talvez a pessoa está enganada e você vai lá e esclarece aquele ponto de dúvida, ou você acolhe uma sugestão boa para melhorar a reforma, ou você não, isso aqui tá bom, a sua sugestão é ruim. Então esse tipo de diálogo faz parte. Agora, vejam só, né? Segundo consta aqui, se Lula tivesse indicado o Messias, aí a turma do Renan poderia ter ficado contra a reforma às vezes não teria sido aprovada. Pelo amor de Deus! E a gente, todo inocente na campanha, a gente quase não acredita mais, mas assim, aí escuta lá o discurso dos políticos,
né, como se eles fossem votar a favor daquilo que fosse bom para o povo e contra aquilo que for ruim. Só que na prática eles votam a favor se o interesse pessoal for atendido. Se o interesse pessoal não é atendido, votam contra aquilo que é bom para o povo, inclusive. E aqui não tem esse negócio de lado, de sim, infelizmente, é uma prática muito comum de gente lá no Congresso, que se é do governo, e aqui agora eu vou ampliar, não estou falando de agora não, isso aqui é desde sempre. Se é do governo e o governo manda algo para atender aos interesses de setores, vota a favor, porque é governo e tem que abraçar tudo que o governo manda. E se é oposição e o governo manda uma coisa boa, a oposição fica contra só porque é oposição. E o tal do Centrão, aí o Centrão vai de acordo com os interesses de cargos, emendas e não sei mais o que. Então, olha, pessoal, olha, é realmente uma situação difícil que o Brasil atravessa. E vamos ver. Então, aqui vai dizer que o Palácio do Planalto suspeita de fogo amigo, com o objetivo de atingir Dino, nesse caso todo aí da dama do tráfico. Então, sim, pessoal, que a visita dela tem meses já. Então, já pensou? O pessoal segura isso e depois solta na imprensa, para a imprensa explorar, justo quando chega perto do momento do Lula indicar, né, o novo membro lá, enfim, para ser sabatinado pelo Senado. E tá demorando demais, né? Porque já sabia, né, desde quando foi eleito, que a Rosa Weber iria se aposentar quando aposentou. Então teve desde outubro de 2022 para já ir pensando no nome. Mas, segundo consta, aqui está esperando para não desagradar a turma do Renan Calheiros. Durmam com esse barulho. Pessoal, é o seguinte, né? Essa guerra que está lá na faixa de Gaza é um massacre, é um extermínio, é um genocídio praticado pelo Estado de Israel a pretexto de autodefesa e de não sei mais o que. Foi divulgado que Tel Aviv planeja explorar o gás da costa de Gaza. Um dos objetivos declarados de Israel no seu plano de limpeza étnica de Gaza é explorar as enormes reservas de gás ao largo da costa de Gaza. Segundo consta, os campos marítimos de gás, né, tem um valor estimado aí de 500 bilhões de reais. Quem está por trás de Israel? Os Estados Unidos, os mesmos que invadiram o Iraque para achar as tais das armas químicas, destruição em massa. E o Iraque é um país pobrezinho? Não, é um país rico em petróleo, mas os interesses dos Estados Unidos, né, dizem alguns, é pelo bem da humanidade, e ainda tem gente que acredita nisso até hoje. Ei, meu Deus do céu. Bom, pessoal, é isso aí, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo, espalha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.